pessoal, tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo um pouquinho de teoria aqui para você, na parte de português de morfologia. Morfologia é aquele ramo do português dentro da gramática que estuda as classes gramaticais, os tipos de palavra, substantivo, adjetivo, verbo, esse tipo de coisa. Antes disso, eu vou te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades. A gente vai trazer muita coisa legal aqui para o canal, ok? Vamos trazer vários assuntos aqui dentro da língua portuguesa, beleza? Então vamos lá, ó. Classes gramaticais. Então, como eu havia comentado, classes gramaticais são o quê? São os tipos de palavra que a gente tem, né? Eu tenho algumas aqui que eu vou desenvolver nessa primeira parte da aula, tá? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo e numeral. O que é um substantivo? O substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres. Então, substantivo dá nome aos seres. Substantivo pode ser o nome, por exemplo, de um objeto, tá? Vamos colocar exemplos aí para ilustrar. Então, por exemplo, uma cadeira. Vamos colocar estes de exemplo primeiro, vamos lá. Então, estes de exemplo. Cadeira é o nome do objeto, certo? Pode ser o nome de uma pessoa, tá? Por exemplo, Marcos. Pode ser o nome de uma pessoa, tá? Pode ser um animal. O meu gato de estimação, ligeirinho. Ligeirinho. Ok? O que mais? Pode ser o nome de um lugar, né? Então, por exemplo, Paris, né? Capital da França. Campeão mundial, né? Parabéns à França, campeão mundial. Ó, Paris, nome de lugar. O que mais? Pode ser um sentimento, né? Por exemplo, alegria. Pode ser o nome de um sentimento. Ok? Então, substantivo é o nome que dá, a classe gramatical que dá nome aos seres. Tem uma classificação de substantivo comum, próprio, primitivo, derivado, coletivo. Depois a gente vai trabalhar passo a passo a respeito disso, ok? Então vamos lá. Agora, adjetivo. Adjetivo, ele dá característica normalmente a algum substantivo, tá? Característica ao substantivo. Substantivo. Eu digo característica porque a tendência do aluno é dizer que adjetivo ele vai dar qualidade. Não está totalmente errado isso aí, mas está incompleto, tá? Porque adjetivo ele pode dar qualidade? Pode, mas ele pode dar defeito, ele pode dar um estado que não é nem qualidade nem defeito. Então, exemplos aí, ó. Qualidade. Então, eu falando do aluno, ó. Estudioso. Certo? Então, é uma qualidade, uma característica, mas é uma qualidade, né, de alguém, ser estudioso. Que mais? Bagunceiro. É um defeito, né? Bagunceiro. A pessoa que faz muita bagunça, que tem a vida desorganizada. Só que tem bagunça, a pessoa que tem um comportamento ali não muito adequado, é um defeito, né? É um tipo de adjetivo. Pode ser também um estado. Então, por exemplo, preocupado. Preocupado. Então você tem, ó, o professor está preocupado com o rendimento dos alunos. Muitos alunos tiram nota vermelha, né? Então, preocupado aí já é um estado, é uma situação em que ele está, um estado de espírito, alguma coisa assim, uma coisa normalmente temporária, uma coisa passageira, tá bom? Depois verbo. O verbo, ele é
uma classe gramática importantíssima, tem muitas variações, flexões, etc. Então o verbo, ele pode dar, ele pode, como que eu posso dizer a melhor palavra aqui, ó? Verbo demonstra ação, estado ou fenômeno natural. Fenômeno natural, fenômeno da natureza, né? Então, exemplos aí. Um verbo de ação é alguma coisa que você faz, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, ó, martelar. Então, martelar é um verbo de ação, ele está lá, pum, 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 batendo prego, né? É um verbo de ação. Andar, passear, viajar, né? Comer, tudo verbo de ação. Verbo de estado, ele é um verbo que ele vai indicar alguma situação temporária, alguma coisa assim. Ele vai servir para ligar, né, um substantivo, normalmente substantivo, que depois a gente vai ver na sintaxe, na oração ele se chama sujeito. Tá? O sujeito é aquele do qual a gente fala alguma coisa. Então, por exemplo, o dia está quente. Né? Quente, aí vai ser um adjetivo. Tá? Vai ser uma característica ali do sujeito. Na sintaxe a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Então, ele serve, esse verbo, ó, estar, verbo estar. Tá? Então, exemplo aí, ó, verbo estar. Ele é um verbo de estado. Ele serve só para ligar uma característica, né? Normalmente é isso que ele serve, para que ele serve. Uma característica com alguém.